De volta aqui na Canaã FM com o podcast Conexão, dentro do programa Conexão do nosso querido Geni Alves, grande figura. E nós vamos dar sequência hoje à série de estudos Ouvindo a Voz de Deus. Conosco, pastor Everon Donato, alegria dividir esse espaço aqui com você, pastor. Alegria nossa, amigo, para mais um podcast. Estamos juntos para a gente ampliar o conhecimento da palavra, né? Muito bem, vamos fazer uma prece, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa-nos. Amém. Muito bem, vamos lá, pastor Everon. Nós estamos aqui detalhando a cada momento da nossa programação um contato que as pessoas podem fazer conosco. Sim ou não? É verdade. O pessoal pode ligar, não pode? Pode ligar para pedir o estudo, mas também pode ligar para fazer uma oração. Sem dúvida. Um pedido de oração, um agradecimento, né? Tem tanta gente aí precisando de oração e esse momento é especial porque nós temos uma equipe de oração, né? Se fizer o contato com a gente, nós vamos ter o maior prazer em orar. O estudo tem a ver com aprendizado, com discipulado, mas a oração tem a ver com a relação mais intensa com Deus. Importante isso. E tem que ligar para o WhatsApp aí, né? Sim, você vai ligar para o nosso WhatsApp, 81998560017, 998560017. Pode mandar mensagem também, né? Não só ligar, mas mandar mensagem. Sim, né? dizer que está gostando, apreciando. Essa resposta sua, esse feedback, comunicação com resposta, é fundamental para a gente também. Agora vamos trabalhar um pouco sobre sábado e um outro dia da semana, ou qualquer outro dia da semana. Porque veja, vamos pensar assim, pastor Everon, vê se você consegue me ajudar melhor elaborando aqui uma resposta. A questão é a seguinte: Deus criou a partir do primeiro dia. Então tem o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Estes dias, eles são considerados dias que obedecem a uma ordem, são ordinários, porque há uma sequência. E chega então o sétimo dia, que é o sábado. E a palavra sábado já vem dizendo é dia de descanso. Como é que a gente pode entender, ou então, como é que a gente pode não entender, pode ser também isso, a pessoa mudar a ordem, porque houve uma mudança de ordem. É interessante, né? A Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse de um dia de guarda, de observância. Um dia que a Bíblia chama de o dia do Senhor. E esse dia é apenas o sábado. Nós vimos isso no estudo passado, quando a gente falou sobre o mandamento esquecido, né? que é o quarto mandamento da lei de Deus, que está em Êxodo 20, de 8 a 11. Por isso o Senhor começa dizendo, lembra-te do dia de sábado, porque, como nós falamos, o homem haveria de esquecer no futuro. No entanto, não só haveria de esquecer, como também haveria de substituir a guarda do sábado por um outro dia predominante, que seria um suposto sábado. E esse dia, para a maioria das pessoas hoje, ele é estabelecido como o primeiro dia da semana, o dia de domingo. E quando nós vamos à Bíblia, nós encontramos referências na Bíblia a respeito do domingo. Por exemplo? São 8 referências a respeito do domingo. O primeiro, não aparece a expressão domingo, né? Aparece primeiro dia da semana, que nós sabemos que é o domingo. Hoje reconhecemos como domingo. Parece-me que os judeus, eles contam até os dias atuais. A questão da semana, exatamente assim, primeiro dia em relação ao sábado, né? Segundo dia em relação ao sábado, eles fazem essa contagem. E é interessante que você vê na Bíblia a expressão primeiro dia da semana, mas você não encontra que esse primeiro dia da semana foi estabelecido no lugar do sábado como um dia de guarda, em que Deus santificou, abençoou, ou agora mudou o dia de descanso. São 8 referências e todas elas, nenhuma aparece. Dê alguns exemplos. Por exemplo, nós temos aqui em Mateus 28, verso 1, que fala sobre a questão
Jesus ressuscitou no domingo, né, o primeiro dia da semana. Nós temos aqui Marcos 16:1 também falando sobre isso. Nós temos Marcos 16:9, Lucas 24:1, João 20, verso 1. Até aqui fala sobre a ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Mas a ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana não implica na mudança da guarda do sábado para o domingo. Depois da ressurreição de Jesus, nós encontramos os apóstolos e a igreja primitiva guardando o sábado. Inclusive, a Bíblia diz claramente que o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 18, o ofício dele era fazer tendas, junto com Áquila e Priscila. Mas no sábado, ele estava descansando conforme o mandamento, estava na sinagoga pregando. Era dia de adoração para Paulo, não era dia de trabalho. E depois disso, nós encontramos mais 3 referências. Em Atos 20, verso 7, que aqui fala de uma arrecadação de alimentos para a igreja de Jerusalém, que acontece aqui a partir do primeiro dia da semana. Depois nós encontramos João 20, verso 19, e 1 Coríntios capítulo 16, verso 2, que fala da partida de Paulo, que aconteceria em um primeiro dia da semana. Mas observe, 8 referências. Nenhuma delas fala que o domingo foi autorizado como dia de guarda no lugar do sábado. São sempre referências dizendo que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, ou que a igreja apostólica ela estava fazendo arrecadação de alimentos, ou que o apóstolo Paulo estava partindo em viagem em um primeiro dia da semana. É apenas um registro informativo, mas não é como o sábado, que é um registro de ordenança, né? Totalmente diferente. Normativo. E a Bíblia, em algum momento, diz assim, olha, vai acontecer mudança. Ela profetizou isso? Sim, a Bíblia profetizou. Em relação, nós estamos falando aqui da questão do sábado para um outro dia de adoração. A Bíblia profetizou isso. Em Daniel capítulo 7, o verso 25, há uma descrição muito clara a esse respeito. Daniel capítulo 7 fala sobre um poder que se levantaria contra Deus, que nós conhecemos como anticristo, falando sobre um chifre pequeno que blasfemaria contra Deus. Daniel 7:25 diz que esse chifre pequeno proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, veja, contra o Altíssimo, contra os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Portanto, já estava profetizado que haveria sim mudança da lei de Deus. E a gente percebe que isso aconteceu, e a mudança na lei de Deus, ela está mais enfaticamente percebida na guarda do sábado, do 4º mandamento, porque é o único dos 10 mandamentos que tem uma alteração muito clara, né? Muito clara. Hoje existe um outro dia de guarda em contraposição ao dia que Deus estabeleceu, que é o sábado. Pastor Évero, você tocou na questão da profecia de Daniel 7, que haveria mudança nos tempos e também na lei. De fato, isto aconteceu ao longo da história do cristianismo. Agora, como é que Jesus considera essas práticas cristãs que não têm o apoio bíblico, não têm o fundamento bíblico? Não é assim que diz o Senhor. Então, é muito perigoso quando a gente acaba deixando de seguir o que a palavra orienta para seguir qualquer outra filosofia ou preceito. Jesus advertiu sobre isso, lá em Marcos capítulo 7, versos 6 ao 8, e também o verso 13. Ele está escrito assim, ó: respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Veja, Jesus está falando que quem segue preceitos de homens, em vão o está adorando. Verso 8, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então, quando alguém substitui a guarda do sábado por um outro dia da semana, seja ele a sexta-feira,
seja ele o domingo ou qualquer outro dia, está deixando de guardar os mandamentos de Deus para seguir preceitos e tradições humanas. Verso 13, veja o que Jesus fala agora. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. É lógico que o contexto aí está falando dos judeus, não é? Dos escribas, dos fariseus. Agora, veja só, mesmo que seja dentro desse contexto, tem a ver com a questão de mudanças, né? Você mudou o que Deus determinou. Jesus está repreendendo aqui os judeus, Sim, porque eles haviam cometido esse erro, né, de acabar invalidando a palavra de Deus por tradições e preceitos humanos. Jesus está chamando a atenção deles para isso. Isso se aplica a nós também. Claro, porque é o princípio aí é universal. E o princípio é qualquer que muda a lei de Deus por tradição ou preceitos humanos, está invalidando a palavra de Deus. E há um risco muito grande. Não, sem de dúvida. Você ser uma pessoa que tome a iniciativa para fazer essas mudanças. Em resumo, pastor Enio, é o seguinte: nós não encontramos na Bíblia um único verso que autorize a guarda do sábado para o domingo. Eu desafio o nosso amigo que está aqui participando, amiga, que está participando conosco no podcast, a apresentar-nos um verso na Bíblia em que o Senhor autorizou a mudança da guarda do sábado para o domingo. Um verso na Bíblia em que ele escreveu com o seu próprio dedo, assim como ele escreveu os 10 mandamentos, e isso inclui o quarto, que fala que o sábado é o dia do Senhor. Se há algum mandamento na Bíblia, nós gostaríamos muito que o ouvinte interagisse e nos apresentasse. Mas, de acordo com o que nós estudamos e vemos na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, não há um único verso em que Deus autorize esta mudança da guarda do sábado para o domingo. Lembrando que o livro de Malaquias diz que o Senhor não muda. Logo, se o Senhor não muda, os seus princípios e a sua lei, que estão baseados em seu próprio caráter, são imutáveis, como é imutável o caráter de Deus. Eu fiz esse questionamento com relação a alguém fazer mudanças naquilo que está escrito, é porque mexe com a mente das pessoas isso. As pessoas elas ficam em dúvida do que seja a verdade, quando na verdade você está trabalhando as questões bíblicas. Então, como é que eu vou definir, como é que eu vou entender, como é que eu vou aceitar a verdade se alguém está contrapondo a esta verdade? Como é que a gente pode ter a certeza e a convicção? Como é que, pastor Évero, você pode ter convicção que o sábado é o dia do Senhor e esse dia que você precisa guardar, e não um outro dia da semana? Somente pela palavra de Deus. A palavra de Deus, o assim diz o Senhor. Então, quando eu creio na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, como sendo a palavra viva de Deus para a minha vida, eu vou entender que o sábado não é um fardo, não é um peso, mas foi dado para benefício meu, da minha família e também para que eu adore ao Senhor de uma maneira ainda mais profunda, mais intensa, eu tenho uma experiência ainda mais real com Deus. Então é necessário que a gente pesquise mais, é necessário que a gente aprenda mais, não ficar apenas ouvindo. E não seguir, é importante você ouvir. Não seguir meros preceitos ou tradições. Sim, mas você tem que testar, não tem? Você tem que comprovar isso na palavra. Exatamente, a palavra, por isso que o salmista Davi disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Em outras palavras é o seguinte, esse mundo de trevas você só pode caminhar nele se você tiver uma lâmpada para não cair, para não tropeçar. Então a lâmpada é a palavra de Deus. Quando eu tenho a luz, que é a palavra de Deus, ela ilumina os meus caminhos, deixa tudo claro, em vez de ficar seguindo apenas tradições e preceitos humanos. Eu guardo esse dia porque minha mãe guardava, porque meu avô guardava, porque meu bisavô guardava. É uma tradição familiar. Ok, a pergunta é, está de acordo com a palavra? Se está de acordo, ok. Se não está, precisamos rever esses conceitos. Muito bem, vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta no podcast Conexão aqui na Canaã FM. Você pode se comunicar com a gente, mandar um recadinho através do nosso WhatsApp 81998560017. Peça o estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus, ou então você manda um recadinho para a gente, pedindo uma oração. Nós estaremos à sua disposição para atender você da melhor maneira possível, tá bom? Pastor Everon, se Deus não autorizou, através da palavra viva, mudanças no dia de guarda, quem foi que tomou a iniciativa, que ousou fazer isso? Foi uma ousadia desta figura? Pois é, não encontramos na Bíblia nenhuma prova da mudança da guarda do sábado para o domingo. Onde então podemos observar que essa mudança aconteceu? Ela aconteceu ao longo da história. Então, não temos uma prova bíblica, mas agora temos a história nos comprovando que essa mudança ela ocorreu através de um imperador romano chamado Constantino. Ou seja, o domingo ele era o dia de adoração ao Deus Sol no Império Romano. Quando Constantino se converteu ao cristianismo, ele trouxe esta herança do paganismo para dentro do cristianismo. E aí, então, a guarda do sábado foi substituída pela guarda do domingo. A origem da guarda do domingo não é bíblica, mas é pagã. Quando foi que isso aconteceu? Historicamente, nós podemos comprovar isso? Sim, isso aconteceu no dia 7 de março de 321, quando houve o primeiro decreto dominical civil estabelecido pelo imperador Constantino. O decreto, ele dizia o seguinte, olha que coisa interessante aqui, o decreto dizia que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Não obstante, atenda os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos, visto acontecer a miúde que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão ou plantio da vinha. Daí o não se dever deixar passar o tempo favorável concedido pelo céu. Isso é o que dizia o decreto, isso está no Codex Justinianus, mostrando claramente que o domingo foi imposto como dia de guarda. Pastor Everon, além do Constantino, imperador romano, que determinou um dia para descanso, e isto atingiu todo mundo, porque naquela época Roma ainda dominava as nações e, de acordo com o decreto que você abordou há pouco, fazia com que as pessoas não trabalhassem, né, em outro dia da semana. Guardassem um domingo, né? Guardassem um domingo. Não seria no sábado ou outro dia da semana, seria no primeiro dia da semana, no domingo. E veja só, quem mais acompanhou Constantino? Que houve instituições religiosas que fizeram isso, houve também outros segmentos que obedeceram à ordem de Constantino, ao invés de estar obedecendo aquilo que Deus orienta? Perceba como é a estratégia do grande conflito. Nós sabemos que existe um grande conflito entre o mal e o bem. Perceba como é a estratégia adotada pelo adversário, que é o diabo, no grande conflito. Primeiro, logo que os primeiros cristãos surgiram, houve a perseguição do Império Romano ao cristianismo, que era considerado religião não lícita. Os cristãos foram massacrados, torturados, foram lançados vivos às feras para serem comidos, devorados, e o sangue dos cristãos que caíam sobre a terra eram como semente, eles continuavam se multiplicando apesar das perseguições. Então, o inimigo, neste grande conflito, o diabo, muda a sua estratégia. Bom, se persegui-los e matá-los está fazendo com que eles se multipliquem,
Então o diabo mudou uma estratégia para trazê-los para próximo e deturpar a sua fé, a doutrina. Constantino então entra na história como um agente facilitador de todo esse processo. Então, com Constantino, as igrejas, o cristianismo é declarado agora religião lícita. Então, oficial, parece. Oficial. Então, os cristãos poderiam se declarar que não iriam sofrer nenhum tipo de retaliação. Na sequência, Constantino tira os cristãos que se reuniam nas igrejas, casas, dos lares, né, em diferentes lugares que eram simples, e traz agora para grandes catedrais, grandes igrejas construídas, as basílicas, e essas pessoas começam então agora a estar dentro de um raio de visão, porque elas estão todas concentradas no mesmo lugar. E ele também é responsável por retirar, a partir de Constantino, o ministério que estava nas mãos dos crentes, passa agora a ficar nas mãos de alguns poucos, que é o clero que domina a igreja. E com tudo isso a gente percebe que o cristianismo ele vai passando por um processo de enfraquecimento. No Apocalipse a gente vê que o primeiro período da igreja é representado pelo cavalo branco de Apocalipse. Mas depois vem o cavalo vermelho, que é o período de perseguição, depois vem um cavalo negro, que é o cavalo que representa o período de apostasia, e também o cavalo amarelo, são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Agora, o que a gente percebe? É que ao longo da história, a igreja cristã ela foi também cedendo a todas essas propostas. E no ano 364 da nossa era, a Igreja Católica adotou oficialmente a guarda do domingo no Concílio de Calcedônia. E a partir daí acontece uma coisa muito interessante. A partir daí, a tradição da igreja é colocada como algo superior à própria palavra. Tanto é que existem escritos da igreja romana em que se coloca claramente que a autoridade e o poder de seus líderes religiosos ou líder religioso supremo está inclusive acima da própria palavra, porque a tradição da igreja é o que é agora de mais relevante. Com isso, o que a gente percebe é que a igreja cristã primitiva, ela foi se desvirtuando ao longo da história, isso também é profético, e a gente percebe que a igreja ela entra em um período de apostasia e afastamento da verdade, tal qual foi predito em Daniel capítulo 7, verso 25. E em relação às mudanças que aconteceram por essa instituição religiosa, fale um pouquinho sobre isso, porque de um lado tem a lei de Deus e do outro lado tem o quê? Pois é, então ao longo da história a gente percebe que essa mudança ela foi se infiltrando na igreja cristã e ela acabou se consolidando. Por quê? Nós vemos hoje uma diferença muito clara entre a lei de Deus e, por exemplo, o catecismo romano. A gente observa uma mudança em relação aos mandamentos de Deus. A lei de Deus está em Êxodo 20, de 3 ao 17. O catecismo romano está de acordo com a tradição da igreja. Então veja, enquanto que o primeiro mandamento da lei de Deus é não terás outros deuses diante de mim, o catecismo diz amar a Deus sobre todas as coisas. Há uma pequena modificação, mas ainda assim está relacionado à questão de não ter outros deuses diante de mim. Agora, quando você vai ao segundo mandamento, aí você encontra na lei de Deus, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. O catecismo romano suprimiu esse mandamento e tem então somente não tomar seu santo nome em vão. O terceiro mandamento da lei de Deus em Êxodo 20 é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas o terceiro mandamento do catecismo romano é guardar domingos e festas. Isso não está na Bíblia, mas está na tradição. O quarto mandamento de Êxodo 20 é lembra-te do dia de sábado. Já o quarto mandamento do catecismo é honrar pai e mãe. O quinto mandamento da lei de Deus em Êxodo 20 é honra teu pai e tua mãe.
Já o 5º mandamento do catecismo é não matar. O 6º mandamento da lei de Deus é não matar. O 6º do catecismo é não pecar contra a castidade. O 7º mandamento da lei de Deus é não adulterarás. Do catecismo é não furtar. O 8º mandamento da lei de Deus é não furtarás. Mas o do catecismo é não levantar falso testemunho. Percebe que aqui houve o 2º mandamento, ele foi extraído, então o 2º mandamento da lei de Deus subiu para o 3º mandamento, subiu para o lugar do 2º e assim por diante. E o que acontece? O 9º mandamento da lei de Deus diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Já o 9º mandamento do catecismo é não desejar a mulher do próximo. E aí o 10º da lei de Deus é não cobiçarás. E o 10º do catecismo é não cobiçar as coisas alheias. Ou seja, o 10º mandamento, porque não daria para ter 10, já que um foi extraído. Então o 10º mandamento da lei de Deus, ele foi dividido em 2. O 9º do catecismo romano é não desejar a mulher do próximo, e o 10º do catecismo é não cobiçar as coisas alheias. Ou seja, tudo é não cobiçar. Mas aqui o que aconteceu é que um mandamento foi extraído, o 2º, que é não farás para ti mais escultura, e aí dividiram o 10º em 2 para poder completar os 10, e houve uma mudança clara do 4º mandamento, onde a Bíblia diz que lembra-te do dia de sábado para o santificar. O catecismo diz guardar domingos e festas. Portanto, a mudança foi clara, foi apresentada aqui historicamente falando e foi consolidada ao longo dos tempos, e o catecismo romano é uma prova clara, uma prova atual dessa mudança. E na matemática divina com relação à lei de Deus, como é que a gente pode explicar? 10 menos 1 é igual a 0. Aí eu vou deixar que Tiago, capítulo 2, verso 10, nos explique. Na matemática humana, 10 menos 1 é igual a 9, né? Na matemática humana. Mas na matemática divina é bem diferente. Olha o que diz aqui a matemática divina, Tiago 2, verso 10. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, na matemática divina, 10 menos 1 é igual a 0. Por quê? Porque não existe diante de Deus obediência parcial. Não existe um coração entregue pela metade, assim como não existe salvação também pela metade. É preciso haver uma obediência integral, completa, não por nossas forças. A obediência, ela vem como um fruto, um dom de Deus, é um fruto do Espírito também nas nossas vidas. Então, é importante a gente entender isso. Quando é que 10 menos 1 é igual a 0 na vida prática também? Por exemplo, se você estiver passando diante de uma casa e ali tem um pitbull feroz que está preso por uma corrente de 10 elos. Quantos elos precisam se quebrar para o pitbull sair correndo atrás de uma pessoa? Apenas um. Toda corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Mas você pode dizer, ficaram 9 elos, mas os 9 elos agora não têm mais força alguma, porque o único elo que se quebrou fez com que a corrente perdesse completamente a sua força. Assim é com os 10 mandamentos. Se um mandamento é quebrado, toda a lei está em tropeço. São João 14, verso 15, diz qual é a base. Jesus Cristo disse para os seus apóstolos, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, Jesus deixa muito claro que a prova do amor é a obediência. Então, alguém pode confessar com os lábios, Jesus é Deus, eu o amo, mas isso não é suficiente. Até o diabo confessa que Jesus é Deus, até o diabo sabe disso. É preciso ir além disso, é preciso demonstrar com uma vida prática. É por isso que também a epístola de Tiago diz assim, olha, mostra-me a fé e eu te mostrarei as obras. A fé sem obras é morta, disse aqui, diz a epístola de Tiago. Portanto, assim, se alguém diz que ama Jesus, mas cadê as obras disso?
Cadê o resultado desse amor? Não são obras mortas. Não, são obras vivas. E é por isso que a obediência ela tem um papel tão importante. Eu diria, pastor Enio, que quando a gente fala do sábado e dessa mudança da guarda do sábado para o domingo, nós estamos voltando àquela tecla, né? Tocar naquela tecla de que é fundamental a gente se lembrar por que o sábado foi dado, a origem do sábado. O sábado foi dado para que o homem não esquecesse de que ele tem um Criador, qual é a sua origem, de onde ele veio. E é por isso que se a gente sabe de onde nós viemos, nós sabemos para onde nós vamos voltar. Nós vamos voltar para as mãos do nosso Criador. E é necessário que a gente guarde o sábado, não para nos salvarmos, mas porque nós entendemos a salvação em Cristo Jesus, entendemos que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. Ezequiel 20, verso 20, fala sobre isso: santificar os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então Deus tem um povo remanescente ao longo da história. E este povo remanescente ao longo da história sempre foi marcado pela guarda do sábado. A gente precisa entender isso de uma maneira muito clara, não como um peso ou como um fardo, mas como uma demonstração do nosso amor. Por isso Jesus deixa claro: vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Ok. Obrigado, pastor Everon, pela explanação de hoje. Vamos fazer uma prece, uma oração? Vamos fazer uma prece, e eu quero dizer para o amigo que está participando conosco, a amiga que está junto com a gente acompanhando o podcast, que esse é o seu momento especial de você abrir o seu coração a Deus, conversar com Ele e dizer: Senhor, a Tua palavra está me dizendo isso. Não houve mudança da guarda do sábado para qualquer outro dia na palavra. Isso foi apresentado historicamente, a história nos mostra isso. É de origem pagã essa mudança. O que devo fazer? Seja um filho obediente de Deus, porque Deus ama aquelas pessoas que de fato o obedecem, porque entenderam que precisam ser adoradores e adoram a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade significa ter um coração grato, mas também um coração obediente. Seja esse tipo de adorador, com um coração grato e obediente. Escolha hoje guardar o sábado, escolha hoje, experimente hoje buscar a Deus e pedir a Deus essa sabedoria para que você seja também um guardador desse dia, que não foi o homem que estabeleceu, mas o próprio Deus. Não siga tradições, mas siga a palavra de Deus. Eu quero orar com você agora. Pai querido, obrigado por Tua palavra e obrigado porque hoje mais uma vez confirmamos que a Tua palavra ela é imutável, a ela devemos obedecer e não a preceitos e tradições humanas. Ajuda-nos a entender, Pai, que devemos seguir a Tua orientação como uma resposta, uma demonstração do nosso amor a Ti, em nome de Jesus. Amém. Na sequência, a continuação do Conexão com o Geni Alves. Um abraço para todos. A gente retorna em mais uma programação aqui, mais um podcast. Boa noite.